versículos. Abacuque, capítulo 2, lerei o versículo 5 e depois eu vou pular para o versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Agora o versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A nossa oração, irmãos, nesse momento é que o Senhor venha iluminar também a nossa mente, para que venhamos, irmãos, compreender a palavra do Senhor. Veja, eu vou falar de uma época aqui, começar falando de uma época, que eu acredito que ninguém aqui testemunhou, né? Mas, se você cresceu ouvindo histórias por parte dos seus pais ou por parte dos seus avós, você provavelmente sabe do que eu vou falar. Havia um tempo, aqui no Nordeste, em que um homem é quem mandava na cidade. Que homem era esse? Era o prefeito? Não era o prefeito, não era o delegado, era o coronel. O coronel. Ele tinha terra, ele tinha o gado, ele tinha o armazém onde o trabalhador comprava fiado e nunca conseguia zerar a sua dívida. Ele tinha o cabo eleitoral que distribuía voto como se estivesse distribuindo feijão. Ele tinha o capanga que resolvia o que a lei não resolvia. Ele tinha a cadeira ali na frente da sua casa para sentar ali à tarde, vendo o mundo passar, convicto de que aquilo tudo era dele, que aquilo tudo ia durar para sempre. Quem captou muito bem essa figura do coronel foi Ariano Suassuna, né? Lá no Alto da Compadecida. O coronel ali, acima do peso, cheio de ouro, dono de tudo, que mandava no padre, que mandava no povo, mandava até, pensava ele, né? Que mandava até em Deus. Ele que construiu sua vida sobre o poder, sobre o dinheiro, construiu sua vida sobre o sobre o medo que espalhava ao redor na cidade. Esse retrato, irmãos, da figura do coronel e desse coronel, que é Ariano Suassuna, ele tão bem capta no Alto da Compadecida. Essa figura, esse retrato, não é só da literatura, não é só do cinema. Isso aqui, irmão, se trata de uma memória de algo que acontecia, de que era vivenciado. É a história que os mais velhos carregaram, alguns, nos próprios corpos, de ter visto ali o poderoso oprimir o fraco, que ninguém fazia nada. De ter perguntado, talvez, essas pessoas que vivenciaram essa época, pessoas que perguntaram, talvez não em palavras necessariamente, mas com o coração, onde é que está a justiça? Onde é que está a justiça? Essa pergunta, irmãos, ela é antiga. E hoje, a palavra de Deus vai responder essa pergunta. Aonde está a justiça? Nos últimos sermões que tivemos nesse livro, até aqui, no livro de Abacuque, a gente já viu o profeta que gritou a Deus ali diante da injustiça que via em Judá.
A gente já viu Deus responder com uma palavra que o perturbou ainda mais, que ele levantaria os caldeus. Foi essa a resposta de Deus ao primeiro questionamento do profeta. A gente viu Abacuque questionar, portanto, de novo, questionar de uma forma mais funda, mais angustiada no último sermão. A gente viu a resposta de Deus, que é a resposta que sustenta o povo de Deus em qualquer tempo até hoje. Qual foi a resposta? Versículo 4, de que o justo viverá pela fé. Só que Deus, ele não parou aí, irmãos. Depois de declarar o destino do justo, ele vira o olhar agora para os caldeus. O instrumento que ele mesmo levantou e pronuncia sobre eles uma palavra que o oprimido precisava ouvir naquele contexto. 5 vezes, Deus, ele diz, ai. Isso mesmo, a palavra, ai. E, irmãos, não é um ai de lamento, né? Ai, meu Deus, não é um ai de lamento. É um ai de sentença, de decreto, é um ai de juízo declarado por aquele que governa a história. É sobre essa palavra, irmãos, que vamos refletir. E aí, dos versículos 5 ao versículo 19, a gente vai encontrar, do versículo 6, na verdade, ao versículo 19, a gente vai encontrar 5 ais. Só que antes de eu entrar e ver com vocês cada um desses ais, precisamos entender aqui o que essa palavra ela significa. E no hebraico, o termo aqui, irmãos, ela não é uma exclamação de surpresa, né? Não é uma exclamação de surpresa, não é aquele lamento também de tristeza, não. É uma palavra usada nos enterros. Isso mesmo, esse ai aqui é uma expressão que era usada nos enterros daquela época. Era um grito fúnebre, um pranto sobre alguém que já está morto. Então, quando Deus diz ai sobre a Babilônia, vamos estar vendo esses ais, ele está pronunciando uma sentença de morte sobre quem ainda estava vivo naquele momento. É como se Deus dissesse, esse império aí ainda está de pé, ele ainda marcha, ele ainda parece invencível, mas do meu ponto de vista, ele já está morto. Do meu ponto de vista, diante de mim, ele já está morto. 5 vezes, irmãos, Deus pronuncia esse ai. E aqui são 5 dimensões da soberba humana. São 5 formas como o homem constrói a sua vida sem Deus. E sobre cada uma delas, a sentença divina já foi pronunciada. O primeiro ai está do verso 6 ao verso 8. Observe. Do verso 6 ao verso 8. Diz a palavra de Deus. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que acumula o que não é seu. O primeiro ai, irmãos, é contra a ganância. O primeiro ai é contra a ganância. Contra o homem que enriquece pelo que não é seu. Do homem que constrói sua vida sobre o que tirou dos outros de forma desonesta. A Babilônia fazia isso aqui, irmãos, em uma escala imperial. Eles saqueavam nações, eles empulhavam tributos sobre os povos ali conquistados.
Mas o princípio, irmãos, aqui, e essa realidade aqui, esse pecado aqui, não é só dos caldeus. Isso aqui se trata de algo humano, antigo, e é também presente nos dias de hoje. A ganância, irmãos, não vive só nos palácios. A ganância não vive só no Planalto, lá em Brasília, no Congresso. Não, irmãos. Ela vive muitas vezes nas relações do nosso dia a dia. No patrão que paga de forma injusta, se aproveitando talvez da necessidade, da condição daquela pessoa, do funcionário. No empregado que leva o que não é seu do trabalho. No comerciante que coloca o polegar lá, né? Hoje em dia acontece também. Naquele patrão, naquele comerciante que coloca o polegar na balança, sem que você perceba, por trás do produto. Na pessoa que se aproveita da necessidade do outro para cobrar mais do que pretendia cobrar, do que era o justo cobrar. No vizinho que ocupa o que não é dele. Na família que briga por herança, sem pensar nos laços que estão sendo destruídos. E tem uma forma de ganância ainda, que a gente raramente chama pelo nome, e passa mais desapercebida, que é a ganância de tempo, a ganância de atenção, a ganância de reconhecimento. O homem que drena, irmãos, os outros, que consome, que tira, né? Sem nunca dar nada, sem nunca retribuir, apenas por segundas intenções, que usa pessoas como degraus para subir na vida, para avançar na carreira, na profissão. E aí Deus diz para esses, Deus diz, ai. Ai. E não é porque Deus é cruel, irmãos, mas porque Ele vê o que a ganância faz. Ele sabe o que a ganância faz. Ela promete segurança, irmãos, mas o que a ganância entrega é escravidão. Ela promete plenitude, só que o que ela entrega é um vazio. O homem ganancioso passa a vida tentando acumular, às vezes até mesmo conseguindo acumular, mas no fim descobre que acumulou apenas combustível para a própria destruição. A ganância, irmãos, é um buraco sem fundo. E Deus pronuncia ai sobre aquele que decide passar a vida tentando preencher esse buraco. Esse é o primeiro ai, contra a ambição. Agora, o segundo ai, veja, a gente vai encontrar do versículo 9 ao versículo 11. Do versículo 9 ao versículo 11. Assim diz a palavra de Deus: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Do verso 9 ao verso 11, o segundo ai, irmãos, é contra essa ambição orgulhosa. O segundo ai é contra a ambição que busca status, é contra a ambição que busca posição, é contra a ambição, irmãos, que busca o ninho no alto. Ou seja, longe de qualquer ameaça, acima de qualquer pessoa. A Babilônia, o que a Babilônia queria aqui, irmãos, nessa época? Ela queria ser invulnerável. Ela queria construir muros que parecessem eternos. Construir jardins suspensos que desafiavam a gravidade. Eles faziam isso. Uma cidade que parecia ter alcançado o céu. Mas o texto diz, veja,
as próprias pedras da parede clamarão contra você. O madeiramento da casa testemunhará contra você. Aquilo que você construiu para se proteger, se voltará contra você. É o que está sendo dito. Isso, irmãos, fala diretamente sobre a forma como muita gente constrói a sua vida hoje. Sempre buscando subir, sempre querendo estar acima, sempre usando as relações como instrumentos de ascensão, colocando muitas vezes a carreira acima da família, colocando muitas vezes o status acima da integridade do processo, colocando muitas vezes a aparência acima da realidade. E tem gente que faz isso, irmãos, não é só lá fora. Isso também, irmãos, é uma realidade, muitas vezes dentro da própria igreja, de muitas formas. E para esses Deus também diz, ai, porque o ninho mais alto que você pode construir ainda está debaixo, irmãos, da soberania de Deus, e o dia virá em que o vento que ele soprar, derrubará o que você passou anos construindo. Veja, estou falando daquilo que é construído honestamente para a glória de Deus, mas construído de maneira ambiciosa e orgulhosa. O terceiro ai, a gente encontra do versículo 12 ao versículo 14. Veja, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, porque as águas cobrem o mar. O terceiro ai aqui é muito nítido, é contra a violência. Veja, contra quem constrói sobre o sofrimento dos outros. A Babilônia, ela construiu o seu império com trabalho escravo. Ela construiu o seu império com sangue derramado dos povos conquistados. Ela construiu o seu império enganando outros povos. E ela se orgulhava disso, era um povo que se orgulhava disso. Via nas suas construções monumentais a prova da sua grandeza. Mesmo sendo construído debaixo de violência. Mas Deus diz, veja o texto, tudo isso é lenha para o fogo. Todo esse esforço aí é em vão. Então, irmãos, aqui no versículo 14, no meio dos ais, como uma luz no meio da escuridão, veja, no verso 14, observe o verso 14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. No meio de tudo, irmãos, que está desmoronando, no meio de cada ai pronunciado sobre a soberba humana, Deus declara que há algo que não vai desmoronar, que existe algo que vai preencher tudo, que a glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Veja, não é a glória da Babilônia que vai cobrir a terra, não é a glória do coronel que vai cobrir a terra, não a glória de nenhum império, de nenhuma república que vai cobrir a terra, mas é a glória do Senhor que cobrirá a terra. E isso, irmãos, é esperança real. E a gente vai voltar mais à frente nesse verso. Aqui a gente não está falando de otimismo barato, não está falando de promessa vaga. A gente está falando aqui da declaração soberana do Deus que governa toda a história, irmãos. De que no fim da história, de que o fim da história não pertence aos soberbos, mas pertence a Ele, o Deus soberano. Mas antes de meditarmos melhor nesse versículo, vamos observar o quarto ai. Observe os versículos 15 a 17. Ai daquele
que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra os seus moradores. O quarto A, irmãos, é contra a degradação moral. O quarto A é contra quem humilha, quem degrada, quem explora o próximo, quem usa o poder que tem sobre outra pessoa para envergonhá-la, para aproveitar dela, para reduzir-la a nada. A Babilônia embebedava, isso era uma estratégia deles, irmãos. A Babilônia embebedava os povos conquistados para escarnir, para escarnecer deles, para expor sua nudez, para fazer deles objeto de chacota, para humilhá-los. Mas isso também, irmãos, não é só dos caldeus. É o marido que usa palavras para diminuir a esposa dentro de casa, onde ninguém vê. É o chefe que humilha o funcionário na frente dos outros, intencionalmente, para humilhar, para fazer dele chacota, para mostrar quem é que manda, de forma humilhante. É o pai que envergonha o filho ao invés de corrigi-lo. É quem usa o segredo que conhece da vida de outro como arma, como chantagem. É quem tira vantagem da fragilidade do próximo, seja financeira, seja uma fragilidade emocional, espiritual. Deus vê o que acontece nas quatro paredes, meus irmãos. Deus vê o que acontece nos bastidores. Deus vê o que acontece lá naquelas mensagens que só você sabe dentro de casa. E Ele diz: ai. Ai. Porque aquilo que você fez ao mais fraco, uma vez não arrependido por isso, Deus fará com você. O cálice que você encheu para outro, uma vez não se arrependendo, você mesmo vai beber. Essa é a lei da colheita, irmãos, que Deus não revoga. O quinto ai, do versículo 18 ao 19, veja. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O quinto ai, o quinto e último ai, é contra a idolatria. Contra a idolatria, irmãos. Hernando Dias Lopes, ele pregando nesse texto, ele é preciso quando diz que esse é o maior de todos os pecados. Por que o maior de todos os pecados? Porque a idolatria, irmãos, é a raiz de todos os outros ais. Veja, por que o homem é ganancioso? Por quê? Porque ele colocou o dinheiro no lugar de Deus. Por que o homem busca um ninho alto? Porque ele colocou o status no lugar de Deus. Por que o homem usa a violência? Porque ele colocou o poder no lugar de Deus. Por que o homem degrada o próximo? Porque ele colocou o próprio prazer no lugar de Deus. Todo ar, irmãos, no fundo,
é um ai de idolatria. E aqui o texto demonstra o ídolo com uma precisão, irmãos, que nos constrange. Veja, o ídolo é feito pela mão do homem, é esculpido, fundido, coberto de ouro e prata, e depois o homem se prostra diante do que ele mesmo fez e pede ajuda, pede direção, pede salvação. É como construir um barco cheio de furos e confiar nele para atravessar um rio, um oceano. Mas, irmãos, não pense você que idolatria é só imagem de gesso e madeira. Porque é muito confortável a gente aqui numa igreja evangélica, protestante, falar de ídolos e falar simplesmente dos ídolos de gesso e madeira que outras religiões idolatram. É muito confortável. Só que ídolo, irmãos, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Tudo. O dinheiro pode ser um ídolo. O trabalho pode ser um ídolo. O filho pode ser um ídolo. O cônjuge pode ser um ídolo. Um relacionamento pode ser um ídolo. A opinião das pessoas pode ser um ídolo. Até a religião pode ser um ídolo quando ela existe para servir os seus propósitos em vez de servir a Deus. Até o nosso serviço na igreja pode ser um ídolo. E o texto diz, no interior do ídolo não há fôlego nenhum. Não há vida, não há poder, não há resposta. O soberbo, ele construiu sua vida sobre algo, irmãos, que não respira, perceba. E um dia ele vai perceber, muitos, tarde demais, que pediu socorro a algo que nunca teve ouvidos para ouvir. Agora, irmãos, observe o verso 20. O verso que encerra o nosso texto dessa noite. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Depois de 5 ais, depois de 5 sentenças sobre 5 formas de construir sem Deus, de construir a vida sem Deus, depois de toda a soberba humana sendo exposta, nomeada e condenada, uma frase: o Senhor está no seu santo templo. Não os ídolos de ouro e prata que não têm fôlego, não os coronéis que mandavam na terra e na vida e no voto, não os impérios que pareciam eternos, não o dinheiro, não o poder, não o status, não, irmãos, nada disso. O Senhor é quem está no seu templo. Isso significa que enquanto a Babilônia marchava, destruindo nações, o Senhor estava no seu templo. Enquanto o coronel sentava na cadeira, na frente da sua casa e mandava no mundo, onde é que o Senhor estava? No seu santo templo. Enquanto o soberbo construía, acumulava, humilhava, idolatrava, onde é que o Senhor estava? No seu santo templo. Nada do que aconteceu, nada do que acontece, nada do que acontecerá nessa terra, nesse mundo e nessa vida escapa dos olhos dele. Nenhum ai, irmãos, foi pronunciado sem que ele já soubesse o fim daquilo que estava sendo julgado. E o versículo, veja, ele não termina com Deus sendo passivo. Não termina com Deus sentado passivamente no seu templo. Não. Olha o verso. Ele termina com uma ordem: cale-se diante dele toda a terra. E aqui não é um silêncio de medo, não, irmãos. É silêncio de reverência àquele que está sentado no seu santo templo. É o silêncio de quem para diante de uma grandeza que não tem palavras.
Aqui é o silêncio de quem entendeu de uma vez por todas que não é Ele quem governa, que nunca foi Ele quem governou. E aqui, irmãos, o versículo 14 que lemos há pouco, precisa ser trazido novamente. Veja, no meio de todos os ais, no meio de toda a sentença sobre a soberba humana, Deus ele havia declarado o quê? No versículo 14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pensa nisso, irmãos. As águas do mar, elas não só cobrem a superfície do oceano, elas cobrem cada centímetro, cada recanto, cada profundeza, não há espaço ali no fundo do oceano que a água não alcance. Assim será, irmãos, o conhecimento da glória do Senhor. Não haverá canto da terra que a glória de Deus não alcance, irmãos. Não haverá nação, não haverá história, não haverá coração humano que fique fora do alcance dessa glória. Os impérios, irmãos, que tentaram encher a terra com sua própria glória, cairão. Muitos caíram e outros cairão. E a glória do Senhor preencherá toda a terra. E isso não é apenas uma promessa, irmão, sobre o futuro. Aqui a gente está falando de uma declaração já sobre o presente, porque o mesmo Deus que está no seu santo templo agora, é o Deus que enviou o seu Filho para descer até o chão da nossa experiência humana. Cristo, irmãos, Ele desceu até o chão da nossa experiência humana. Lembre, Cristo não ficou no templo olhando de longe. Ele desceu. Ele entrou na história. Ele conheceu a pobreza. Ele conheceu o abandono. Ele conheceu a injustiça. Ele conheceu a violência. E foi exatamente Ele, o único, que nunca mereceu nenhum ai, que carregou sobre si todos os ais que eu e você merecíamos. Porque todo ai que Deus pronuncia sobre o soberbo, é o ai que cada um de nós merecíamos. A ganância que mora em nós, a ambição que nos move, a violência que às vezes temos no coração, mesmo sem praticar com as mãos necessariamente, a degradação que fazemos ao próximo quando ninguém vê, os ídolos que servimos toda vez que colocamos qualquer coisa no lugar de Deus. Cristo levou esses ais sobre si, na cruz, irmãos, para que sobre nós viesse não o ai da condenação, para que todo aquele que nele crê, que se arrepende e nele crê, não carregasse sobre si nenhum ai da condenação, mas levasse sobre si a declaração do último versículo do sermão passado, o verso 4, que o justo viverá pela fé. É por isso, irmãos, e por isso, o Senhor está no seu santo templo. E toda a terra, ela deve se calar. E não com o silêncio de quem foi derrotado, mas com o silêncio de quem foi salvo, irmãos. De quem entendeu que o Deus que pronuncia o ai sobre o soberbo é o mesmo Deus que abriu os braços para o pecador arrependido. Que o mesmo Deus que derruba o ímpio é o mesmo que levanta o quebrantado. Toda a terra cale-se diante dele. Você lembra do coronel? Do homem que mandava, que tinha terra, que tinha gado, que tinha capanga,
que sentava na cadeira da frente e achava que aquilo tudo ia durar para sempre. Onde estão esses impérios hoje? Cadê as fazendas que pareciam eternas? O poder que parecia inabalável, cadê os nomes que faziam tremer? Viraram história, irmãos. Viraram nada. E veja, não é porque a vida ela é injusta, mas é porque há um Deus no seu santo templo. E ele não divide o seu trono com ninguém. 5 vezes ele disse ai sobre a Babilônia. 5 vezes ele nomeou o que o soberbo estava construindo. E 5 vezes ele assinou a sentença, ainda que o soberbo não soubesse que estava sendo sentenciado. Mas eu preciso, irmãos, te perguntar algo hoje. E não é sobre a Babilônia, não é sobre o coronel, mas é sobre você. O que é que você está construindo hoje? Eu não estou falando de casa, não estou falando de negócios, não estou falando de planos para o futuro. Eu estou perguntando do chão da sua vida, meu irmão. Eu estou perguntando do que move as suas decisões. Eu estou perguntando do que você não abre mão, do que você defende com unhas e dentes, do que você coloca antes de Deus, mesmo sem perceber às vezes, mas você está fazendo. Porque o ai de Deus, irmãos, o ai de Deus, ele não é só para os impérios, é para o coração humano que constrói sem ele. É para o casamento que está sendo construído sem ele, sob orgulho, onde ninguém cede, onde ninguém pede perdão, onde ninguém serve porque está esperando ser servido primeiro. É para a vida financeira construída sobre desonestidade. É para a religiosidade construída sobre aparência. É para o coração que tem Deus no domingo e outros ídolos durante a semana. E veja, eu não estou falando de perfeição, irmãos. Não seremos perfeitos nessa vida. Mas o nosso Deus está chamando você para algo real aqui. Para sair dessa construção que vai desmoronar. E você sabe que vai desmoronar. Você está construindo sem Ele. Saia dessa construção. Entre na única construção que permanece. E essa construção tem um fundamento, apenas um único: Cristo. Aquele, irmãos, que não mereceu nenhum ai e carregou todos os ais. Que desceu até o fundo da nossa condição para que pudéssemos ser levantados. Que morreu ele e a morte que o soberbo merecia para que o arrependido pudesse viver hoje. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, diz o profeta. Essa glória, irmãos, ela já começou a se espalhar, ela chegou até você, por isso você está aqui hoje. E a pergunta que fica é simples: o que é que você vai fazer com ela, meu irmão, minha irmã? Vai continuar construindo sem Deus?
colocando o seu prazer, o seu querer, a sua vontade, o seu trabalho, a sua carreira, a sua profissão, o seu entretenimento, seja lá o que for, no lugar de Deus? Vai construir sem Deus? Ou você vai se calar diante dele e deixar que ele construa em você o que você nunca conseguiria construir sozinho? O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso